Vamos abrir nossas Bíblias no profeta Ezequiel, capítulo 18. As crianças, Dani, me dá orientação. Turminha pequena, pequeninos de Jesus. Sim, estou entendendo. As crianças estão saindo. Que bonito, de boneca. Amém. Olha, que buzina mais bonita, né? Que buzina gostosa. Gostosa porque lá não é em casa, né? Porque é na casa dos outros. Bênção de Deus, é bênção. Bom, Ezequiel capítulo 18, verso de 1 a 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Amém? E Deus abençoe a leitura da palavra de Ezequiel 18, de 1 a 4. Essa semana comemorativa, pátria, falando do 15 de novembro, sempre a gente vem a questão aí mais nacional na nossa mente. E o tema dessa noite chama-se Justiça Divina. Uma perspectiva da justiça divina, baseado no profeta Ezequiel capítulo 18. E aqui esse tema nos leva a uma reflexão coletiva, mas também individual, da nossa participação junto com Deus na história da humanidade. Mas muitas vezes, quando a gente vê alguma coisa, a gente fala de justiça, a gente lembra também de injustiça. E aí eu faço uma pergunta para a nossa meditação: você já se sentiu injustiçado? Como que alguém tivesse feito algo para você e você falava: não merecia isso. Injustiçado. Talvez algo que Deus tenha feito e você falava assim, ou você atribuiu a Deus, né? Por que Deus fez isso comigo? Será que alguém já respondeu isso? Será que, por que Deus fez isso para comigo? Aqui este texto fala de um ditado popular da época: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Ditado popular é uma coisa comum no brasileiro. Pau que nasce torto morre torto. E lá tem milhões, né? O brasileiro gosta muito disso. Quem com ferro fere será ferido, e vai adiante. Esse aqui é um ditado popular daqueles dias do profeta. Então ele cita esse ditado popular como uma referência do que ele está pensando, do que ele está trazendo de palavra para aquele povo. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram. Comer uva verde, talvez comer alguma fruta verde antes do tempo, principalmente se for caqui, né? Não sei se lá nesse lugar aqui tinha caqui, acho que não, mas
caqui verde, Deus, não tem condições, não dá. E uva verde é igual limão, né? Né, irmão Zé? Nossa, agricultor de plantão. Então, a boca a gente chama de meio que amarra, né? Não tem corda nos dentes, mas é essa expressão que a gente usa. Amarra os dentes, amarra a boca. Ficaram no dicionário, na tradução mais exata de embotar, ásperos ou amargo também. Os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos, o dente dos filhos é que ficaram amargos, amarrados. O que isso quer dizer? Esse ditado popular vem do sentimento de que os pais pecaram. Os pais cometeram um erro de comer uva verde. Só que a culpa e o sentimento aqui de injustiça é que a culpa caiu nos filhos. Os pais fizeram coisas erradas, mas foram os filhos que pagaram. Este é um ditado popular que resulta da mentalidade do povo. E eu creio que você já até tenha ouvido um raciocínio parecido com esse nos nossos dias. Nos dias de Jesus, também isso aconteceu. No Evangelho de João, capítulo 9, esse raciocínio perdurou também. Se você for aqui acompanhar aqui comigo, Evangelho de João, capítulo 9, na cura de um cego de nascença. João 9, 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, olha aqui que eram os discípulos de Jesus, hein? Perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou, esse ou os seus pais? Um menino que já nasceu cego não tinha como pecar, ele já nasceu com esse problema. Então foram os pais que erraram e o filho que está pagando. Essa é uma compreensão que existia, mas que não reflete o agir de Deus. Esse é um pensamento do povo, mas este não é um pensamento de Deus. Em 598 a.C., os judeus, em função da sua rebeldia a Javé, foram deportados para a Babilônia. Restava ali a expectativa de breve retorno, pois o templo permanecera de pé. Saíram, foram para Babilônia exilados, e o templo ainda permaneceu um certo tempo. E ele fala: nós vamos voltar para Jerusalém, nós vamos adorar o nosso Deus, nós vamos para o templo adorar. Mas, passado alguns anos, o templo também já foi destruído. Havia sido completamente destruído. E aí houve um novo período de deportação, e o povo foi exilado novamente, e os que estavam em Jerusalém foram também para a Babilônia. E nesse período Ezequiel profetiza e fala com este povo, e refaz o seu duro discurso na tentativa de restituir à nação a esperança do futuro. Porque agora não tem mais templo para adorar. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, e um pouco de esperança. E eles estavam falando assim: os nossos pais pecaram e agora nós estamos pagando o preço. Os nossos pais esqueceram de Deus e agora nós estamos com as bocas amargas, estamos pagando o pato. Aí ó, outro ditado popular: nós estamos pagando o pato. Coitado, São Paulo que está pagando o pato, não é? Eita, batucada danada. Irmãos, este é o raciocínio do povo na época de Ezequias, na época do exílio babilônico, na época até mesmo de Jesus. Mas este não é o agir de Deus. Ezequias tenta trazer uma esperança do futuro a despeito da adversidade presente. Referir-se aos
pobres de Deus, onde o Espírito seria derramado. Mais à frente, no livro do profeta Ezequias, capítulo 36, ele dá essa palavra de esperança. E Ezequias então tenta trazer ao coração do povo, falando: povo, acalma, há uma esperança para vocês. Deus é Deus justo, que pesa a mão, mas não desta maneira, nos filhos por conta dos pais. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que amargaram. Naqueles momentos buscava-se neste ditado explicação para toda aquela crise, na tentativa de transferir a responsabilidade daquela tragédia, daquela geração exilada, daquele passado, para limpar as costas do pecado presente. Nós estamos exilados por culpa dos meus pais, dos meus avós. Mas e aí? E os meus pecados? Não fiz nada, a minha boca está amarga, mas quem comeu uva verde foram os meus pais, eu não comi uva verde. E aí trazia este ditado, esse modo de ver a teologia, o relacionamento com Deus, tirava de si as próprias responsabilidades. Este ditado, apesar de ser comum, mas não era verdadeiro. E muitos ditados regem a vida do nosso povo, mas não é verdadeiro. Todos os caminhos levam até Deus. É verdade? Deus é Pai de todos. Deus é nosso Pai. É verdade? De todos não. De todos não. Deus é Pai, mas não de todos. Então, Ezequiel confrontava, o povo estava confrontando Ezequiel, não apenas com um provérbio corrente entre o povo exilado, e sim com uma cultura, uma atitude de desgosto e fatalismo. E aí então o profeta vem trazendo um valor da justiça, a consciência responsável, uma consciência da responsabilidade individual. No restante do capítulo 18, eu li até o verso 4, 18, versículo 4. Eis que todas as almas, versículo 4, são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Então Ezequiel já está dizendo: opa, peraí, não é bem assim não. Todo aquele que peca é responsável pelo seu pecado. Não adianta jogar na geração futura. Sabemos que, já falei algumas vezes na igreja, existe o pecado coletivo, o pecado de uma cidade, o pecado de uma nação, mas é porque o pecado é igualmente praticado por muitos, por vários, e esse pecado já se virou cultura, é comum, e todo mundo está vivendo assim. Então é um pecado coletivo, porque a coletividade a pratica. Mas ele está dizendo que, por que o povo pecou? Sim, a coletividade dos pais, muitos pecaram, mas individualmente, a culpa é de cada um, porque aquele povo também tinha pecado. Não foi só os seus pais que pecaram, aquela geração também estava longe de Deus. As gerações anteriores acomodavam-se à situação vigente sem qualquer compromisso ou vontade de transformação social que pudesse projetar para o futuro. A gente vê no nosso país muitas transformações sociais, muitas revoluções, muito protesto, muita coisa, e um povo que está querendo mudar. Já mudou do verde e amarelo para o vermelho, agora o povo do vermelho, o povo está revolucionando para mudar para o verde e amarelo de novo,
São mudanças, tentativas, acho que todas são válidas. Que busque o temor a Deus, obviamente. Mas a igreja, o povo de Deus, tem que ter a noção de que individualmente nós somos culpados. Um povo que estava acomodado, não dá mais para mudar. O povo do passado pecou, o povo do presente vai pagar, mas não tem como mudar isso. Tem como mudar a situação. Tem como mudar de situação. O que se via então era apenas a reprodução dos fatos, sem qualquer conscientização dos valores humanos e da vontade de Deus. Havia também da parte do povo exilado um grande sentimento de injustiça, levando em relação à soberania de Deus. Deus é injusto, porque Deus estava fazendo com que eu pague a culpa dos antepassados. Se Deus fizesse isso, ele era injusto. Mas Deus não faz assim. Deus cobra de nós os nossos próprios pecados. Pede para nós corrigirmos os nossos próprios erros, porque se eu corrigir os meus erros, os meus antepassados já se foram, já estão mortos, não tem como eles corrigir a vida deles, já não tem mais vida. Mas nós temos que corrigir a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, o nosso modo de ver a palavra de Deus, e a partir daí o nosso mundo vai melhorar ao nosso redor. Porque Javé nos permite viver situações difíceis, produzidas por nossos pais. Onde está a sua vontade soberana? Muitos refletem, muitos perguntam, muitos indagam, muitos brigam com Deus. Sentimentos como esses facilmente transformam-se em ira direcionada a Deus ou ao próximo. Muitos se revoltam porque têm problemas, têm lutas, e põem a culpa em Deus, põem a culpa na igreja, ou diz, para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que buscar a Deus? Eu continuo mal, eu continuo padecendo. O profeta adverte que a responsabilidade pela prática da justiça nasce em nossa consciência da responsabilidade pessoal e independe da forma limitada como julgamos os atos de Deus. Deus age individualmente, coletivamente também, mas Ele age sempre com justiça. A injustiça não procede jamais de Deus. Essa palavra não está diante de Deus. A injustiça está em nós, quando nós culpamos a Deus. Deus opera o seu querer, o seu realizar de maneira poderosa, santa, perfeita e soberana. Ezequiel tem a ver com as motivações internas e culturais do ser humano, mas agora ele tenta mudar isso e trazer a responsabilidade individual. Somos responsáveis diretos pela construção de um mundo mais justo, com a consequente manifestação da glória de Deus. Busquemos a Deus para transformar as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Está difícil as coisas no trabalho? Está difícil as coisas na família? Está difícil as coisas, às vezes, na igreja? Não é do jeito como você pensa? E você fala, ai que injusto. Eu queria fazer isso e não faço. Eu queria que fosse assim, mas não é. Eu queria que as coisas acontecessem de um jeito mais rápido, mas não está acontecendo. Olha como Deus é lento, lerdo, injusto. A culpa é de Deus. Será? O valor da justiça no caminhar de uma fé integral, numa fé que olha a vida como um todo, sem dividir a espiritualidade do povo exilado. Ezequiel, do ponto de vista divino, integra conversão e arrependimento. Isso é maravilhoso. Ezequiel não consegue ver a mudança sem pensar em mudança de mente e coração. Conversão interior.
e arrependimento dos pecados. Mas espera aí, mas quem pecaram foram meus pais, eles pecaram que comeram uva verde? Não, com certeza nós comemos também, com certeza nós pecamos também, com certeza nós precisamos mudar as nossas atitudes, até mesmo a atitude de culpar os anteriores, talvez a atitude de culpar a direita, talvez a atitude de culpar a esquerda, porque todo aquele que culpa o outro, não olha para os seus próprios erros. Você tem mania de ver culpado em todo mundo? Você tem mania de olhar sempre o outro como inimigo, como culpado, como errado? Talvez você viva um casamento assim. Quem é errado? Opa, Senhor, a mulher que tu me deste. Essa história antiga, né? História antiga de pôr a culpa no outro. Aí o Adãozão pôs a culpa na Eva. A Eva pôs o quê? Pôs a culpa na serpente. E foi a serpente que me enganou, a culpa foi dela. Não foi a culpa que eu comi, foi a culpa que ela me enganou. E assim um vai jogando a culpa no... Ninguém erra. Você já fez uma avaliação de qual foi o último pecado seu confessado? Não vou nem dizer qual foi o último pecado cometido, que aí você vai ficar até em dúvida qual foi o último dos vários. Mas qual foi o último confessado? E quando nós começamos a mudar a nossa mente, o nosso coração, o mundo ao nosso redor vai se transformando. Semana passada eu citei o texto, 2 Crônicas 7,14, não foi? Citei de cabeça, nem lembrava o endereço, mas vamos ler de novo ele, que eu gosto demais. 2 Crônicas 7,14. Segunda Crônica 7,14. Também fala de oração, que é o texto que a gente tem trabalhado bastante, né? Nas campanhas de oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. E aí o que vem o final? E se converter dos seus maus caminhos. Ah, tá. Humilhar tem sentido de arrependimento, e converter dos seus maus caminhos. E diante da minha busca a Deus, do meu humilhar e da mudança de comportamento que Deus vai fazer, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, porque então você confessou e se humilhou e se converteu, então eu perdoo, e por fim Deus sarará a sua terra, sarará a sua vida, sarará a sua casa, o seu casamento, o seu contexto maior de vida também. No texto escolhido, a santidade de Deus difere da pecaminosidade humana. A justiça praticada pelo homem crente implica em vida santa diante de Deus. A prática da justiça e a santidade são a mesma coisa, totalmente geminadas a uma espiritualidade integral e não dualista. Quanto mais nós nos santificamos, mais a prática das boas coisas. Eu fico pensando que muita gente pratica boas ações, mas não é por uma questão de santidade, é uma questão de buscar se justificar diante de Deus, ou talvez até de compra da salvação, de compra de Deus. Ó Deus, eu pratiquei bem, eu doei esse objeto para o necessitado, eu doei essa cesta básica, está vendo, Deus? Ó como eu sou bonzinho. Um mercado espiritual, um comércio espiritual. Mas o texto está nos dizendo outra coisa, dizendo que o homem que se santifica, o homem que busca a presença de Deus, o homem e a mulher aqui no sentido geral, o homem que busca a santidade do Senhor, esse
anda no caminho reto e pratica o bem naturalmente, porque ele está diante de Deus, vivendo em santidade. Um homem que busca a prática do bem é porque ele já entendeu o que é viver uma vida santa diante do Senhor. A decisão pela prática da justiça provém de uma intimidade profunda com Deus. Quem mais conhece a Deus, quem mais vive na presença de Deus e vive o seu amor, quer levar esse amor aos outros, ao próximo. Não quer usar o próximo para política, mas quer levar o amor de Deus ao próximo, quer levar as misericórdias e a compaixão de Deus para no próximo. Percebe-se os seus na ausência da opressão, os modos como podemos, no cuidado com os pobres, na doação do pão ao faminto, como também na mão da não levantamento dos olhos aos ídolos. O não levantar os olhos aos ídolos está diretamente relacionado com a ação social, com uma vida de justiça. Muitas vezes nós esperamos justiça da justiça, né? Justiça do Moro. Esperamos justiça da polícia, esperamos justiça de quem usa o nome justiça. Mas a palavra de Deus está dizendo que a justiça provém daqueles que amam a Deus. Deus faz justiça através daqueles que amam a Deus. Você não vai ter sucesso esperando justiça daqueles que não amam a Deus, porque provavelmente esses amam dinheiro, amam o poder, amam a glória própria, mas não ama ao próximo. Muito provavelmente ele usa o próximo como massa de manobra ou de discurso político. A palavra de Deus não. Senhor Jesus multiplica o pão, os peixes e doam, e ainda fala, vamos divulgar, não, faz milagre, fala, não conta para ninguém não é hora não. Ele é contra a propaganda, não é para divulgar, calma aí. Talvez ele esteja lembrando lá de Eclesiastes, há tempo para tudo, não precisa fazer propaganda agora não, depois vocês vão fazer. E Deus estava em Cristo trabalhando os seus princípios do Evangelho, e Ele queria ter tempo para isso, ganhar tempo, para que não viesse a perseguição antes do tempo. E a perseguição veio, mas no tempo certo. Irmãos, nós temos que praticar a justiça, sermos canais da justiça de Deus. Essa é a tarefa da igreja, como instituição. Como indivíduos, no nosso mundo, praticar a justiça e o amor, porque este amor já está em nós e o nosso mundo ao redor. Mas isso tem que partir do arrependimento e da conversão. Se nós não partirmos de uma conversão e de um verdadeiro e genuíno arrependimento, essa justiça vai ser confundida com outras coisas. E por fim, o valor da justiça com uma nova vida e uma bonita esperança. Conforme o texto nosso de Ezequiel 18, há na perspectiva da justiça divina um compromisso explícito da parte de Deus para com a vida, na prática da bondade aos homens e no exercício da santidade a Deus. Ezequiel tem a ver com situações concretas, como saúde, paz, ausência de usura,
outro aspecto a ser considerado, é que esta vida não está apenas disponível no porvir, após a morte, é promessa para o aqui e agora. Muitas coisas Deus promete no porvir, no celeste porvir, também do Gessé, né? Já sei como tu gosta. Muitas promessas de Deus, algumas coisas Deus não vai consertar aqui, mas muitas outras sim, especialmente aquela que Deus colocou em nossas mãos, o nosso dever de agir. Amar ao próximo, buscar a justiça social, buscar a equidade, buscar amar, cuidar. Pastor, mas lá no céu vai ter a justiça plena, completa, maravilhosa? Sim, mas Deus quer que a gente faça isso aqui, porque a gente também pode evangelizar através disto, de mostrar ao mundo que Deus está em Cristo, e Cristo é o Senhor. O povo olhará para o passado tão somente para dar-se conta de uma história em movimento, consciente de que apenas o futuro haverá possibilidade de libertação para o presente. Nós temos que, se nós mudarmos hoje, o futuro será mudado, mas o presente já é o início. Talvez muitas coisas hão de mudar, mas o início é aqui, agora, nós começamos a mudar aqui. Você quer mudar o casamento? Converta-se ao Senhor, santifique-se ao Senhor, e comece a mudar os seus maus caminhos para boas ações. Muitas vezes nós queremos que o outro mude. Não. Não espere mudança no outro sem que você mude primeiro. Às vezes é difícil a gente ouvir isso porque a gente quer culpar o outro. Voltamos na culpa da uva verde. Eu pago o pato, pastor, porque é minha esposa que faz as coisas erradas e eu que pago. Não te condeno por falar isso. Quantas vezes eu já pensei nisso? Você acha que eu já não paguei essa culpa também? Não. Já, né? Todos nós acho que já falamos isso. Eu imagino. Mas a gente já refletiu nisso. Na prática da bondade, o homem no exercício da sua santidade a Deus. Santidade a Deus, bondade aos homens. Essas duas coisas andam juntos. Arrependimento, conversão, um futuro promissor e um presente que caminha, que começa e que renova. Nós precisamos buscar ao Senhor, pensando nas gerações futuras, mudando a nossa geração. Nós não vamos mudar as gerações futuras, nós vamos mudar a nossa. Nós não vamos mudar a vida dos nossos filhos, nós vamos mudar a maneira como nós influenciamos nossos filhos. Nós temos que sair daqui hoje pedindo perdão a Deus pelos pecados que cometemos e talvez pelas culpas que nós jogamos nos outros. Ou talvez pela maneira isenta de que quando nós culpamos os outros, nós nos sentimos também sem problemas, inculpáveis. Mas Deus quer nos trazer hoje o senso de justiça. Justiça que Deus faz através de mim. Justiça e equidade social, mas justiça e equidade na família e na minha vida espiritual, a começar em mim. Lembrando daquele cântico antigo, a começar em mim, quebra corações. Senhor, quebra o coração daquela mulher incrédula, daquele marido incrédulo. Olha como ele não presta, ela não presta. Não é esse o proceder. Ezequiel está nos trazendo a realidade de que nós temos que mudar. E a justiça do nosso país vai mudar. A justiça da minha família vai mudar. E o sentimento de que Deus está mudando a minha vida. Porque nem é Deus o culpado, somos nós.
nós somos culpados dos nossos próprios erros. Convertemo-nos ao Senhor enquanto é tempo. Amém? Vamos orar.